Boa noite a todos, galera. É, Primeiramente, quero agradecer a todos que se comprometeram que estar nessa live aqui, né, com a gente. Eu sou o Hugo, né, sou fisioterapeuta, né? Estou aqui junto com a Elissa e com a Alessandra, também são fisioterapeutas do Instituto de Fisioterapia Intensiva. E a gente vai estar batendo um papo aqui com vocês, né, falando um pouquinho, né? Se quiserem se apresentar, falar um pouquinho de vocês, pode falar. Quem vai falar primeiro? Elissa? Pode ir Elissa, lá, pode falar. Lê. Posso? Posso, então. Eu sou a Elissa, fisioterapeuta, pós-graduanda aí, finalizando, né, a pós-graduação em terapia intensiva e atualmente mestranda do programa de cardiologia e atuante também na terapia intensiva. A gente segue unindo forças, estudando, contribuindo com um pouco de conhecimento, e eu acho que esse é o maior intuito dessa live de hoje. Sim, com certeza. E a Lê, pode falar. Eu sou a Alessandra, sou fisioterapeuta também, estou terminando agora, né, a pós-graduação, né, em terapia intensiva. Os dois são meus amigos após, gratos presentes, e bom dividir saber com vocês, poder transmitir para vocês também, né, um pouco de conhecimento, um pouco de esclarecimento, né, promover a saúde, promover a fisioterapia, vai ser bom. Sim, com certeza. Bem importante, né? A gente tá atento, né, a isso, né? E procurar melhorar cada dia, né, que eu falo, né? Porque a gente não nasce sabendo tudo, né? A mesma coisa é a graduação, é a pós-graduação, a gente aprende a cada dia, né? É importante a gente querer melhorar, né, em cada dia, né? Mas vamos ver. A gente, se tiver alguma dúvida, tá, durante a live, podem mandar mensagem que a gente interrompe e continua falando de acordo com a dúvida de vocês, tá bom? Então vamos lá, o tema da nossa live é o quê? Sobre avaliação do paciente crítico associada a que conduta terapêutica pode ser feita, né? Então é basicamente isso, né? Então a gente vai estar pontuando aqui algumas coisas que devem ser vistas na avaliação, né, pelo fisioterapeuta, e associar, né, essa avaliação com que conduta a gente pode estar abordando, né? Porque às vezes a gente avalia, pega várias coisas, né, da avaliação, mas não sabe associar, né, o que pode estar sendo feito, que conduta pode estar sendo feita. Então é bom a gente estar fazendo esse link, né? Tá trazendo isso para a nossa prática diária, né? Fora um pouquinho do convívio, né, com a teoria, né? Associar a teoria com a prática, é o que eu falo, é sempre associar tudo, né? Tem alguma E coisa a colocar? é interessante você tocar nesse ponto, Hugo, porque a proposta dessa live justamente foca nisso. Na Sim, galera que está entrando, que está chegando agora, saindo da graduação, né? A exatamente. galera que já está fazendo pós-graduação, mas ainda tem algumas dificuldades, né? Nós vamos dar um panorama geral sobre esses assuntos, Com certeza. mas e a galera que já está há muito tempo, né, trabalhando, mas que pode ou não ter alguma dúvida em relação a alguma coisa que a gente fale aqui, né? E aí posso colocar as dúvidas aqui no chat e por aí vai. Sim, com certeza. É importante, né, a gente estar sempre procurando melhorar, né, a nossa conduta e avaliação fisioterapêutica, né? É isso que eu sempre falo, né? Porque a cada dia a gente vai crescendo, né? A cada processo Sim, da pós-graduação, da graduação, a gente vai crescendo e procurando melhorar, né? Então é importante a gente procurar esse processo do conhecimento, né? Então aqui eu com vou certeza. iniciar falando um pouquinho sobre o que a gente pode estar, assim, a cada passo que a gente pode estar dando, né, de acordo com a avaliação, e a gente vai discutindo aqui. Se tiverem dúvidas, galera, podem mandar mensagem aí que a gente interrompe e fala, né, no meio da live, não tem problema nenhum, tá? A gente está aqui para discutir mesmo e trocar conhecimento. Então, eu acho que a gente é importante iniciar uma avaliação fisioterapêutica vendo qual o nível de consciência desse paciente, né? Porque eu acredito que o nível de consciência vai nos guiar, né? Nos guiar para que conduta a gente pode estar seguindo. Por exemplo, um paciente lúcido orientado em tempo e espaço, que é o LOT, né, que a gente bota lá na evolução, ele tem mais interação, né? Então, ele vai te ajudar em que você pode fazer, né? Aí tem aquele paciente que é o algo orientado, que o pessoal diz muito na avaliação, né? O algo orientado é aquele paciente que é lúcido, mas tem aqueles momentos de desorientação, né? A gente tem que tomar também cuidado com isso, porque esse paciente pode, né, desorientar em algum certo momento, e a gente tem que saber levar, né, para que lado vai levar essa avaliação, né? E Exatamente. isso aí. Tem o paciente obnubilado, sonolento, né?
esse obnubilado, ele interage lá com o paciente, que é aquele paciente mais sonolento, mas ele tem momentos de desorientação, né? E o sonolento é o que ele tem difícil de despertar, né? Tem o torporoso, né? Que a gente pode estar associando lá com aquele paciente que ele é difícil de despertar, mas ele desperta somente com estímulo álgico, ou seja, de dor, né? A gente pode estar associando isso. E o comatoso. No comatoso, a gente vai utilizar a escala de coma de Glasgow. Não sei quem lembra, quem é acadêmico aqui talvez não lembre, né? A escala de coma de Glasgow ela vai avaliar justamente esse nível de consciência. Vai ver abertura ocular, resposta verbal e resposta motora, né? Esses 3 níveis aí a gente vai saber qual o nível de coma, né? E a gente Então, também tem que colocar em relação à avaliação pupilar, né? Porque, por exemplo, usualmente utiliza-se também a escala de coma de Glasgow para os pacientes lúcidos e orientados, mas isso não é o correto, digamos assim, a se fazer quando o paciente é lúcido orientado. Você usa a escala de coma de Glasgow para pacientes com AVC, pacientes com alguma alteração neurológica. Eu acho que é importante a gente é o que eu pontuar sempre isso, falo. Sim. porque normalmente no plantão, aí colocam o paciente lúcido orientado Glasgow 15. 15, isso Né? aí. Quando você está num ambiente de neurointensiva, até você ainda consegue compreender e associar o porquê de estar utilizando o Glasgow naquele ambiente. Mas se tratando de um CTI geral, e esse paciente, né, o motivo de internação dele não tenha sido algo relacionado à alteração neurológica, né, ou neurofuncional, então utilizar o Glasgow nem sempre é o adequado. Então, é Exatamente. por isso que é importante a avaliação neurológica inicial, para que a gente possa trabalhar outras coisas que sejam mais importantes naquele momento para aquele paciente. Sim, sim. É o que eu falo. Como tem os tipos de níveis de consciência, né? É importante a gente trabalhar com isso, né? Se caso o paciente ele é comatoso, né? Tem um nível de consciência ali que você não consegue descrever, a gente pode utilizar o Glasgow, né? Ah, não consigo descrever nenhum nível de consciência isso aqui. A gente coloca o Glasgow para poder estar ali demonstrando melhor o que a gente quer dizer, né? Naquele momento. Sim, e aí quando você tem um paciente que está comatoso, aí você começa a avaliar outras coisas. E a gente vai falar isso posteriormente, que é a avaliação de sensibilidade, né? Porque se aquele paciente ele está comatoso, opa, por algum motivo ele está comatoso. Será que é por alguma sedação? Sim. Então é isso que o raciocínio clínico, ele não pode ser somente no imediato, mas também precisa ocorrer a avaliação da história daquele paciente. Acho que são coisas importantes que fazem diferença na hora justamente de você prescrever um Toda a tratamento diferença, para aquele com certeza. paciente. Sim, com certeza. Faz toda a diferença. Aí eu coloquei aqui uma pontuação se esse paciente estiver sedado, nós não vamos utilizar nível de consciência, nós vamos utilizar a escala de RAIS, que ela avalia o nível de sedação e agitação. A gente tem que lembrar também que ela avalia a agitação, porque as pessoas utilizam muito o RAIS para sedação, mas esquecem que ele também avalia a agitação, né? Que quanto mais positivo ele está, mais agitado esse paciente está. Então, é uma coisa que a gente tem que se atentar, né? Que a gente, às vezes a gente esquece que às vezes o RAIS avalia a agitação também, não só a sedação, né? Exatamente. Hoje em dia é mais comum você utilizar o RAIS, porque a escala de Ramsay, ela tinha algumas peculiaridades na hora dos questionamentos que não avaliava justamente a questão de agitação desse paciente. Então, usualmente, no ambiente de terapia intensiva, utiliza-se mais o RAIS por conta disso. Né? Pode ser que alguns hospitais ainda utilizem as duas escalas, mas normalmente é a escala de RAIS que se utiliza no ambiente de terapia intensiva. O Souza até falou aqui, né? Que a escala de Hansen em pacientes com sedação. Sem sedação, Glasgow. Ela pode ser utilizada, mas ela não é tão atualizada, né? Aí a gente vai colocar aqui na balança, né? Depende do protocolo do serviço de saúde, né? Que a gente está seguindo ali. Mas normalmente é o RAIS que a gente usa. Aí eu coloquei aqui os sinais vitais, né? Nós temos os sinais vitais
a frequência respiratória, né, que é importante também estar avaliando. Lembrando que, às vezes, no monitor, a frequência respiratória ela pode estar alterada, e quando você faz a contagem manual, ela vai estar normal. Então, é importante a gente tá muito alterada a frequência no monitor, faz aquela contagem que a gente coloca no cronômetro, no celular mesmo, e faz a contagem em 1 minuto, né, para saber se aquilo ali está batendo ou não. Lembrando que a Exatamente. frequência respiratória. Isso aí. Lembrando que a frequência respiratória é de 12 a 20. Abaixo de 12 nós temos uma bradipneia. Acima de 20 nós temos uma taquipneia, né? Que é o aumento da frequência respiratória, né? E ela se dá pelo aumento, né, da impedância resistiva ou elástica, né? Pode acontecer por hipoxemia, taquipneia, atividades intensas, né, ansiedade ou dor. E nas doenças pulmonares, né? Então, comumente acontecem o aumento da frequência respiratória, que é a taquipneia. Quando a gente... É interessante você posicionar isso, porque nós temos uma situação... Como a gente está falando de raciocínio clínico, né, para saber o que nós vamos prescrever para esse paciente, é importante a gente pensar o seguinte, que quando eu chego no beira-leito, o fisioterapeuta ele também precisa saber posicionamento dos eletrodos. Uhum. Porque quando eu chego no beira-leito, o paciente pode estar invertido. Eu posso estar com uma onda invertida. Então, assim, olhei, né? A gente vê o panorama geral do paciente beira-leito, mas vejo que a curva no monitor não está fidedigna, seja ela da curva da PNI, né, da frequência cardíaca, da saturação, da frequência respiratória, principalmente, que normalmente fica disposicionado, porque fica mais lateralizado, né, na linha axilar. Sim, então, às vezes ali o paciente tem um abdômen mais comprimido, então são coisas que a gente precisa olhar com um pouquinho mais de sutileza para justamente na hora que você for avaliar a frequência respiratória, no monitor está batendo 33, o paciente está com padrão respiratório normal, sem alterações, e aí quando você chega na evolução, você coloca a frequência respiratória 33. Né? E aí muda a sua conduta, muda a conduta dos seus colegas. Exatamente. Né? Por causa de um erro, né, do equilíbrio, acaba mudando tudo, né? Você passa a pensar o seguinte, o paciente está taquipneico. Por quê? Qual o motivo? Né? Sendo que não tem nada para que ele esteja taquipneico. Então, são coisas que são pequenas coisas que a gente para analisar. O mínimo detalhezinho muda tudo. O mínimo detalhe que faz sentido. Exatamente. É por isso também que é bom sempre conhecer todos os monitores, entender um pouco, né? Para poder você cruzar as informações e saber, né, traçar tanto o tratamento como o objetivo para ser alcançado, né? Exatamente. Nós não precisamos ser expert em monitor, né? Não precisamos ser expert em tecnologia, mas nós precisamos saber, eu falo que é anatomia, fisiologia, o básico. Isso aí. O restante, a base da fisioterapia e o essencial. Porque se eu já tenho enraizado, é lógico que os guidelines podem mudar futuramente em relação à pressão arterial, à frequência respiratória, porque a população está mudando. Né? Anatomicamente também está mudando. Então, são coisas que a gente para pensar agora, mas que vão fazer grande fundamento no futuro. Né? Principalmente quando a gente chega na avaliação, né, do beira-leito. E aí você falou em relação aos valores de normalidade, né, da frequência respiratória. Só que a gente precisa ter uma ideia em relação às patologias. Então, se eu tenho paciente DPOC, por exemplo, O2 dependente, como é que eu vou saber essas informações? Conversando com o paciente, se for lúcido orientado, e conversando com os familiares. A gente tem que entender que a fisioterapia, a avaliação, ela é independente e codependente na terapia intensiva. Nós vamos fazer a avaliação cinético-funcional, né, e a avaliação de tudo que permeia a fisioterapia, mas que algumas informações que a gente colhe
o médico não vai colher, a enfermagem não vai colher, porque normalmente Só o que a gente depende da faz? gente. Foca no que é o principal de cada curso, né? De cada curso, Sim. de cada profissional. Então, essas informações são cruzadas, essas informações são cruzadas depois. Então, por exemplo, teve um paciente que vivia com dor no corpo todo. E um dia que eu fui avaliar, esse paciente chegou e já estava fazendo uso de analgésico, assim, contínuo. E eu perguntei para esse paciente o que ele tinha. Eu já tenho fibromialgia há uns 5 anos. Fui diagnosticado com fibromialgia há uns 5 anos. Além disso, eu tenho artrose avançada nos 2 joelhos. Então, assim, você vai, ele está fazendo uso. Então, eu perguntei assim, o que o senhor utilizava em casa nesses momentos de crise? Minha filha, era dipirona, né? Era um tensoplast, Então, assim, ele foi me dando informações que até então ninguém tinha colhido. Era dor, dipirona. Era dor, dipirona. Era o tempo todo assim, não foi aprofundado. Seguindo aquele ciclo vicioso, né? Exatamente. E o que acontecia? Essa dor limitava tanto esse paciente que ninguém tirava do leito. Sim. Que ninguém tirava do leito. Então, esse paciente, 90% de chance de cursar uma disfunção motora, que já vinha previamente. Exatamente. Eu não vou conseguir fazer esse paciente andar 20 metros se ele já não andava 20 metros antes da internação. Você tem que saber o histórico, né, desse paciente, né? Saber o que estava antes da internação, né? O que muita gente acaba deixando passar. No dia a dia, né? Exatamente. Então, isso Exatamente. Então, esse é um dos exemplos. Então, se esse paciente ele já tinha uma frequência respiratória 25 incursões, né? 22 a 25 incursões por minuto, se era uma doença de base, provavelmente, não estou falando de súbito e nem agudo, tá? Estou falando de base, de dia a dia. Então, quando ele internar, quando ele vai estar lá com o monitor 25, eu confiro no cronômetro se é aquilo mesmo 25 e vejo as outras questões que estão relacionadas. E aí você já entra no padrão respiratório, né? Nas se realmente é um padrão normal ou anormal, né? Que tem aqueles padrões que são, né? Os neurológicos, né? Que a gente vai estar falando mais à frente. Exatamente. Aí eu coloquei aqui a saturação, né, arterial de oxigênio, né? Nós temos a saturação periférica, né, no caso, que é do oxímetro, né, que a gente coloca na oximetria, de 92 a 96 em pacientes dependentes de O2, né? Lembrando que saturação acima de 96 ele pode estar fazendo uma hiperóxia, abaixo de 92 uma hipóxia, né, que é a baixa de oxigênio no sangue. Hiperóxia, excesso de oxigênio no sangue. Relembrar alguns conceitos aqui, né? E pacientes com DPOC tem uma diferençazinha aí, de 88% a 92%, né? Porque DPOC é completamente diferente do demais, é fora da curva, né? A gente sabe que tá diferente. Se tiver saturando acima de 92 DPOC, ele pode estar fazendo uma hiperóxia, né? Para ele, né? Fazer narcose. E a gente tem que também estar tomando cuidado com esses pacientes, né? Que é a narcose, que é o rebaixamento, né, do nível de consciência por excesso de CO2, né? O oxigênio vai fazer com que ele retenha mais CO2, porque o oxigênio ele é retentor, né? E lembrando alguns conceitos aqui. E aí, muitos desses pacientes que cursam com a carbonarcose, o declínio funcional e neurológico ele é rápido. Né? Normalmente, esse padrão respiratório ele sofre alteração também, né? Além da dessaturação e do nível de consciência. Alguns pacientes, não vou dizer todos, tá? Porque a gente não tem exatidão de números e de resposta desses pacientes, mas por que é muito utilizado, acaba sendo muito utilizado a ventilação não invasiva no paciente DPOC? Né? Por conta de troca ventilatória, esse paciente normalmente em carbonarcose, quando consegue haver um resgate a tempo, né? Você está vendo que ele está declinando, mas porque ele está com a musculatura fadigada, né? Ainda está fora dos critérios de intubação, que é importante falar, né? Não existe VNI profilática,
essas coisas que a gente vem tentando, vem É o que eu lutando, sempre né, falo, contra cara. O pessoal isso quer venir dentro pra tudo, né? né? Venir é salvadora da pátria, né? Hoje em dia. É muito Exatamente. Mas complicado. isso aí é conversa para uma outra live. É, Mas são coisas que a gente precisa ter enraizado, porque nem todo paciente é igual, mas há conceitos de normalidade, né, que precisam estar enraizados na gente para que quando a gente vá beira-leito, a gente consiga, opa, esse paciente está fora da curva, vamos saber o porquê. Ah, isso já era basal? Então, beleza. Né? A gente sim, segue focando em outras situações. perfeito. É, aí eu coloquei aqui alguns tópicos, né? A pressão arterial, né? Nós temos a pontuação de 120/80, né? Conhecido também como 12/8. A gente vai avaliar a pressão sistólica, que é a sístole, né, do nosso coração, e a diastólica, que é a diástole, né? Sempre a primeira sistólica, a segunda diastólica. E nós temos valores abaixo disso, nós temos uma hipotensão, ou seja, a pressão arterial baixa, acima a hipertensão, pressão arterial alta. E nós temos a pressão arterial média. A pressão arterial média é adequada até 90, né? Acima de 90, cuidado, a gente não pode mobilizar. Então isso aí já é uma coisa que influencia na nossa conduta. Se você olhou a pressão arterial média lá do doente, tá? Acima de 90, evitar mobilizar. Acima de 120, não mobilizar de jeito nenhum, de hipótese nenhuma, né? Então, tem que tomar um certo cuidado aí com esses parâmetros. A pressão arterial já vai dizer muita coisa aí pra gente, né? Se Sim, mobiliza. exatamente. E acompanhado da pressão arterial, normalmente, se esse paciente está atendendo a hipotensão, ele vai estar com alguma droga vasoativa auxiliando na manutenção, né, daquela pressão arterial para que não fique mais hipotenso. Né? Muitas vezes, quem está começando agora ou quem já trabalha muito tempo na terapia intensiva, chega no beira-leito, o paciente está com uma noradrenalina, né, na bomba, fazendo ali o drip, e esse normalmente está lá 15, né, 20, 30. Então a gente traz uma outra observação. Eu preciso saber as drogas principais que são utilizadas na terapia intensiva, né? Sim. Porque isso também vai permear a minha conduta. Um paciente com noradrenalina a 10, eu vou tirar do leito? Né? Não. A gente sabe que mudanças de postura, posição ortostática, tudo isso altera o controle autonômico, né? A função Sim. fisiológica. Então, qualquer manobra que eu faça, eu posso melhorar ou piorar a situação. Então, Exatamente. são outras coisas que a gente precisa também estar atento, né? Associando a nossa conduta, tendo aquela visão ampla, para que justamente eu não corra, eu não exceda o meu papel ali naquele O paciente. fisioterapeuta, exatamente. É porque, Exatamente. Eu já às ouvi. vezes, pode falar. Não, pode falar. É o que eu estava falando com o pessoal mais cedo. A gente quer, às vezes, tomar uma atitude, mas tem que ter um embasamento também. Porque às vezes a gente quer seguir aquele caminho, né? Mas não tem aquele embasamento, né? Ah, será que eu tenho que seguir dessa forma? Né? Então, olhar o paciente de uma forma global, realmente, né? Então, são coisas que nós vamos. Isso você vai aprendendo. Eu, durante a graduação, eu fiz estágio bastante em terapia intensiva, eu passei muito pela coronária, eu passei muito pelo CTI geral, então eu consegui ir aprendendo isso aos poucos, né? Você vai aprendendo isso aos poucos, porque hoje em dia você tem uma diferença. Você tem uma dosagem por ml por quilo, né? Por quilograma. Só que, às vezes, daquele paciente, 5 ml para aquele paciente de noradrenalina, né, dependendo do peso do paciente, né, das comorbidades prévias desse paciente, aquilo ali já é bastante coisa. Sim. E aí é a hora de você parar e conversar e falar assim, olha, e outra coisa, acontece muito, tá? O paciente está ali, beira-leito, ele está em desmame de noradrenalina, pressão arterial, ele tava um paciente hipotenso, em desmame de noradrenalina, né? Então ele estava 8, 5. E aí você entra no leito, vê que o paciente está com uma sistólica, né, de 150,
né, de 140. Esse paciente, você olha o tamanho, olha o peso. Isso são coisas que você vai aprendendo conforme você vai Entendo. atuando na terapia Isso. intensiva. Então, você fala, olha, eu geralmente falo, comunica o enfermeiro e comunica o médico, ó, o paciente está assim, está com uma sistólica assim, uma diastólica assim, uma média assim. Eu Uhum. acho tem a possibilidade da gente reduzir, essa na hora fala, poxa, opa, então a gente está conseguindo desmamar esse Sim. paciente. E aí, já aconteceu várias vezes, paciente no CTI cardiológico, o paciente já estava em desmame de nora, vários dias no leito, e aí conseguiu desmamar pela manhã, na parte da tarde, estando tudo ok, já senta à beira-leito, já levanta. Isso para o paciente é uma maravilha, né? E isso Sim, para com certeza. nós fisioterapeutas também. Quanto mais tempo no leito, né, mais complicações de imobilismo esse paciente pode ter. E piora Então, todo o são quadro, né? piora todo o quadro. Exatamente. É assim, só assim para quem é acadêmico ainda, né? Porque eu sei que tem gente aqui de todo tipo na live, né? Noradrenalina é uma droga vasoativa, ou seja, ela aumenta a pressão arterial, porque a Elisa estava falando aqui a de nora e tal, é por isso que a gente entrou num assunto de nora, né? Então nós temos diversas drogas vasoativas, né? Para quem é acadêmico, quem não atua ainda na área, né? Que são responsáveis por aumentar a pressão arterial. Temos a noradrenalina, temos a vasopressina, né? Se às vezes não acontecer o aumento dessa pressão arterial, o médico pode associar com a vasopressina, que ela vai aumentar essa pressão, a adrenalina, né? E se tiver com a pressão muito elevada, ele quer diminuir, temos o nitrid e o tridil, né? Só associando aqui. Já que a Alice entrou nesse assunto de Nora, né? A gente pode também já embarcar aqui o barco para as drogas infusoras, né? Infusão no geral. Temos o midazolam, né? O midazolam a gente já associando com a pressão arterial, ele pode levar à diminuição da pressão arterial, né? Hipotensão. Então a gente tem que tomar cuidado com o excesso de midazolam, já associado aí com as drogas vasoativas, né? Porque o midazolam, como ele vai fazer hipotensão, aumenta o midazolam, aumenta a nora. Aí fica aquela briga, né? Aí também tomar cuidado com isso. Normalmente, para quem ainda não tem essa vivência da terapia intensiva, mas quer entrar na terapia intensiva, ou já está na terapia intensiva e quer se atualizar com o que tem, né, de atualidades aí da terapia intensiva, dos guidelines, algumas coisas que podem acontecer e que você precisa ter um feeling. Por exemplo, você tem um paciente que está ali em ventilação mecânica, eu vou falar aqui rapidamente, não vou entrar nisso profundamente, mas ele está com o uso de algum sedativo, né? E aí, dentro dessa parte de farmacologia, nós temos N medicações que podem ser utilizadas. Mas Sim. existem as medicações que são mais usuais no ambiente de terapia intensiva. Uhum. Né? Então, ele falou do paciente fazer hipotensão. Assim como o midazolam, nós temos o fentanil, que é para dor. Nós Sim. temos também o Precedex. O Precedex, ele também é uma espécie de sedativo que ele pode bradicardizar. Sim. O que acontece? O paciente está em desmame e, às vezes, ele não passa, né? Porque quando você vai fazer um desmame da ventilação mecânica, você segue um protocolo, né? Checa todas as informações para tocar o desmame desse paciente. Então, o paciente, por exemplo, começou a bradicardizar, opa, o que aconteceu? Ele está com um Precedex muito elevado, então tende a diminuir esse Precedex, né? Uhum. E aí ver se ele vai ficar melhor adaptado ou não. E pode acontecer essas situações, né? Sim. Essas situações porque são drogas que mexem no controle autonômico. Uhum. Né, do corpo em geral. Então, às vezes, você entra com esse paciente está sedado e ele faz uma hipotensão, mas ele precisa estar sedado, eles tentam trocar o tipo de droga a ser utilizada. Então, são coisas que vão acontecendo na rotina de terapia intensiva que o fisioterapeuta ele precisa estar atento também. Né? Sim, com certeza. Porque vai implicar na conduta, vai implicar no desmame, vai implicar na mobilização, vai implicar se você vai colocar ou não o paciente para fazer um protocolo de treinamento muscular respiratório. Então, assim, são coisas que realmente influenciam durante esse raciocínio. Sim, sim.
O Precedex, como Elissa falou, só entrando aqui no outro mérito, ele é como se fosse uma droga um pouco mais suave, né? Para poder. Sim. Tipo, não é como se fosse um Rivotril um pouco mais forte da vida, né? O Precedex. Ele é mais suave. É, Né? Para quem conhece, assim, falando em termo geral, assim, para geral entender, né? mas são pontos interessantes. Fala aí, Ale. Tô prestando atenção em vocês. Ah, Estou falando, estou falando muito de drogas, né? Mas assim, a gente também tem pacientes com nível de consciência, ok, tão responsivo, né? E assim, como a gente estava falando no início, né? De poder avaliar toda a atividade dele, de vida diária, né? E da gente uhum. poder também observar, né? Se tem deformidades, como a gente vai entrar com a cinésio, né? Com a motora, como a gente vai fazer essa diminuição de drogas, né? Para poder ativar esses músculos, né? Se tem amplitude de movimento, se tem deformidade, se tem assimetrias, se tem mais o que? Deixa eu ver. Como é que é o padrão respiratório dele, né? Isso tudo mais importante, né? Assim, vamos lá puxar para a cinésio para poder esse É, Sim, paciente, né, mobilizar sim. e sair do leito, né? Que sim, é, que é assim, acho que o objetivo principal, né? Não só a recuperação do paciente, como na ventilação, sair da ventilação, né? Para poder estar mobilizando, para estar saindo do leito, né? Sair caminhando. exatamente. E tem uma coisa importante que você falou ali, porque ainda há algumas resistências. Hoje em dia se fala bastante sobre a mobilização precoce, né? Uhum. Hoje em dia isso já é uma prática mais ativa. Porém, existe ainda alguma resistência, não estou falando da fisioterapia, mas de outras equipes, de entenderem que o paciente não precisa estar totalmente desmamado da ventilação para ser mobilizado. Ele não Exatamente. precisa estar em ar ambiente, né, eupneico, é, todo bonitinho, né, todo É, redondinho, para a gente poder lote, Hemodinamicamente tentar, estável. né? tentar esse Estável, tá? paciente, né, a trabalhar com ele a parte motora, que é o nosso foco principal. Sim, Então, exatamente. a gente fala também da eletroestimulação. Então, temos vários artifícios, várias coisas que podemos utilizar no ambiente de terapia intensiva, desde que seja previamente avaliado, que o paciente esteja, né, dentro do esperado e seguir o plano de tratamento. Aí que Exatamente. tá, né? A interação do físico com a equipe multidisciplinar, né? Da gente se Entender a posicionar, importância disso, né? né? Entender a importância e mostrar, tipo, aqui viemos, né? Mostrar Uhum. qual a Exatamente. importância do fisioterapeuta dentro da UTI, porque senão, né, a gente não ganha um espaço que a gente tem que ganhar, né? Tem que ter um destaque, tem que saber se o físico está vindo aqui para avaliar, para ver essa interação, né? Para a gente mostrar, né? Que senão a gente acaba seguindo ordens, né? Meio que a gente, Exatamente. né, não se posiciona e isso é ruim, né? A gente acaba E eu perdendo acho, posição dentro. exatamente. E é importante você estar. Eu acho que isso é uma das grandes inseguranças dos alunos, de quem está na graduação ou quem iniciou a pós-graduação, na parte de atuação, né? Nós sabemos que nós trabalhamos em terapia intensiva, sabemos um pouco da resistência, que é a confiabilidade do trabalho, mas você só vai ter a confiabilidade do trabalho conforme você for mostrando o seu trabalho, né? Você Sim, se mostrando ali coeso nas suas condutas, compartilhando as suas condutas com a equipe, né? Ninguém trabalha sozinho no ambiente de terapia Né? intensiva. com certeza. Por isso que estudar, né, tá assim, sempre se Exatamente. atualizando e, né, até quando a gente vai ver as evoluções, né, do paciente, do que está acontecendo, o que um escreveu, o que o outro escreveu, né, até para a gente também melhorar a nossa conduta, né, saber o que de fato está acontecendo ali com aquele paciente. Porque às vezes é difícil, né, a gente chega, tem uma informação geral, né, mas tem que pegar prontuário, tem que ler, tem que saber quem é aquela pessoa, chamar pelo nome, dependendo do nível de consciência, ou também não, porque às vezes a gente não sabe como é que está esse nível de consciência da pessoa, né? O importante é Uhum. falar, entender ali como uma pessoa que está precisando de um cuidado, né? Como Exatamente. gente, né? Não só como Então, um número, né? então acho que assim, a primeira coisa que, a mensagem que a gente pode deixar para a galera que está se graduando, que quer
é estudar. Né? Estudar, estudar e estudar. Né? Se atualizar, ficar atento aos artigos científicos, aos guidelines, né? Aos protocolos das instituições, que são diferentes. Né? Existem algumas escalas, que a gente vai falar isso mais para frente, mas que são comuns, de uso comum na maioria das instituições, sejam públicas ou privadas, mas que, né, você precisa saber o porquê utilizar aquilo e deixar de utilizar de forma, como é que eu posso dizer, automática, extremamente automática, sabe? Porque quando você... Eu vou chegar um pouquinho lá atrás, tá? Na cinesioterapia da graduação, onde você tinha que posicionar o paciente, né, o outro aluno, na maca e testar MRC. Você testava o MRC de várias formas, sentado, em decúbito lateral direito, decúbito lateral esquerdo, né, em decúbito dorsal. No ambiente de terapia intensiva, nem sempre a gente consegue fazer isso tudo. Sim. Né? É uma avaliação um pouco mais especializada. Então, por isso que tem essas escalas mais específicas para ser utilizado em determinadas situações. Então, são coisas importantes que quem está entrando na graduação, quem quer se especializar em terapia intensiva, né, tem que realmente estudar, não tem outra forma. Né? Não existe outra forma. Não, né? A gente que atua, né? A gente que atua está em constante aprendizado, né? Não tem isso. Se formou, tô livre. Não. A gente está em constante aprendizado. Porque, principalmente, a área da saúde é atualizada a todo momento. Né? Eu tenho um pouco, eu digo que é só uma poeirinha dessa visão, porque agora eu estou indo mais para a parte da pesquisa, né? E eu sei o quanto que se rala para poder mostrar todos esses protocolos, para testar os protocolos, para delineamento do estudo, né? Ser de forma efetiva realmente. Então, assim, é atualização o tempo inteiro. Não adianta. Uma coisa que achava que era eficaz é mais. Mudou tudo e mudou, meu Deus, mudou. E quanto mais a gente estuda, justamente, ou muda, né? Eu vou falar, caramba, não sei nada, tem que estudar mais. Tipo assim, Mas acontece comigo. Tenho certeza que com vocês também. Estudo. Nossa, se a gente for falar de experiências de terapia intensiva, vira 5 horas de live. Exatamente, muita coisa. Mas aí, voltando aqui para o assunto da avaliação, uma coisa também que eu acho interessante a gente estar botando é sobre a temperatura, né? Porque a temperatura também vai mostrar se esse estado desse paciente está com hipermetabolismo ou baixo metabolismo, né? A temperatura normal a gente coloca de 36 a 37,5. Acima, conforme vai aumentando essa temperatura, ele vai mostrando um estado lá de hipermetabolismo, né? Aumentando o consumo de oxigênio, né? De CO2 no sangue e tudo mais, né? Então a gente já dá para poder saber, né, através da temperatura, né, que se esse paciente está com o metabolismo muito acelerado ou diminuído, né? Então é importante a gente saber também isso, né? Porque às vezes a gente vê uma gasometria, né, que é o exame que avalia o nosso sangue para saber como é que está a parte de oxigenação nesse sangue, né? A gente vai estar. O Souza está perguntando para deixar salva a live. Pode deixar, vai deixar salvo. Fica tranquilo. Vai ficar salvo lá para vocês. Depois pode ver, rever, quantas vezes vocês quiserem. Então, a temperatura, né? A gente vai estar avaliando, né, essa parte de hipermetabolismo. Né? Então é importante saber também isso. Uma coisa importante você falar sobre hipermetabolismo. O paciente que ele está com febre, né? Febril, o que pode acontecer? Eu chego na beira do leito, o paciente está taquicárdico e hipertenso. Bom, eu estou vendo que esse paciente, ele, por exemplo, está sem nora ou sem nenhuma droga que seja para controlar a pressão. E aí, quando eu vou olhar, que normalmente o monitor é assim, né? Frequência cardíaca, pressão arterial, aí vem a saturação, temperatura pequenininha no cantinho do monitor. E a frequência respiratória. Quando eu vou ver, a temperatura está 22. 22 não é possível. Exatamente. Aí você vê o termômetro está lá no chão. O termômetro está lá no chão. Exatamente. Aí você olha para aquilo.
Aí você pega outra e coisa, coloca, inspecionar, né? inspecionar, exatamente. Coloca o termômetro no paciente, 38 graus de febre. Opa, já podemos achar o motivo principal dessa taquicardia e dessa hipertensão. Exatamente. Entendeu? Aí a gente volta lá naquele início, né? Da gente verificar monitor, verificar eletrodo, verificar o oxímetro, né? O que for, para poder Tudo. ter números, né? De fato, que esteja Que correspondendo ao que designa. está acontecendo, né? Exatamente. E outra, mesmo que esse termômetro esteja, né, acoplado no paciente, posicionado corretamente, e tem isso também, às vezes o termômetro tá ali no leito, mas está no pescoço, está em locais que você nem imagina, Tá em porque qualquer lugar. mudança de decúbito, né? Muda tudo, Então, o muda paciente tudo. movimenta, muda tudo. E você vê o termômetro, opa, 38 graus de febre, aciona a enfermagem, aciona o médico, olha, o paciente está taquicárdico e tá febril. Então, ele está com a febre, está com 38 graus e vai começar o analgésico. E, de imediato, quando entra o medicamento, né, já começa a reduzir Melhorar todo o aquela quadro frequência respiratório, né? cardíaca. Sim, Exatamente. Então, a gente precisa ficar atento a essas informações, justamente porque na hora do manejo você vai saber se vai... Porque o que acontece? O paciente está febril. Eu vou mobilizar esse paciente? Eu vou não vai, aumentar o gente, não vai. metabolismo dele? Já está com Entendeu? hipermetabolismo, né? Se eu vou mobilizar esse paciente, se eu vou fazer uma cinesioterapia dele, eu vou aumentar o metabolismo. Então, Sim, esse paciente, eu vou descompensar ele, sim. né? E às vezes essa descompensação para reversão é pior ainda. Exatamente. Perfeito. Então, são coisas importantes da gente pensar antes de... Está falando aqui com a gente. Ah, Lindo, Paola. Elisa, Paola foi saudade. minha dupla. Foi? Ai, que maneiro. Hugo, Foi, volta Paola foi minha logo. dupla no plantão. Ai, show de bola. Rogério tá aí, Foi ó. maneiro. Ai, tá querendo que eu volte, né? Pode deixar, ele já tá programado para voltar, ó. Voltar ano que vem. Eu e Paola passamos muitos perrengues. Dia 2 de janeiro vai estar, já bota aí na agenda. Vamos lá. Então, aqui eu botei aqui uma observação, né? Hipertermia com queda de saturação diminui a afinidade do oxigênio com a hemoglobina, né? Hemoglobina é o quê? O nosso sangue, né? Que é responsável por oxigenar todos os nossos órgãos e sistemas, né? Ela vai passar pelo nosso pulmão, vai fazer a troca gasosa e vai passar lá para oxigenar todos os nossos órgãos e sistemas. Quando está com a temperatura muito alta, vai diminuir essa afinidade do oxigênio com a hemoglobina, né? Fazendo com que esse paciente tenha piora do quadro, né? Respiratório. Então, por isso que às vezes o paciente está febril e também tem problemas respiratórios lá, né? Por causa do estado de hipermetabolismo, né? A gente aqui, o intuito dessa live, né, não é a gente aprofundar na fisiologia, nem fisiopatologia, até porque seriam várias horas falando sobre vários assuntos. A gente também não tem tempo hábil aqui, né, nessa rede. Mas essas questões, essas alterações, né, fisiológicas, são importantes serem pontuadas porque afetam a nossa conduta, né? E em relação ao manejo clínico de toda a equipe, né, durante ali aquele atendimento. E outra, Sim. Quando você passar aquele plantão, você tem que deixar aquelas informações. Olha, o paciente fez um pico febril, Aí você pode colocar se foi rápida a reversão ou se foi uma reversão mais demorada. Então você já pensa no quadro de sepse, e aí você já começa a ver. Aí o médico pede cultura, né? Aí começa a culturar a urina, culturar a secreção e culturar. Então, a gente está falando aqui uma parte bem inicial do tema de avaliação que vai implicar na nossa conduta constantemente, né? Com certeza. Nesse ambiente. A parte inicial da avaliação, a parte clínica do paciente, vai implicar em todo o nosso conduta, né?
Se a gente souber avaliar de uma forma correta, a gente vai saber conduzir a nossa conduta, né, fisioterapêutica, né? Da melhor forma possível, né? Avaliando o laboratório e tudo mais, né? Só que não entra Exatamente. na live de hoje, mas assim, de uma forma geral, assim, que a gente vai conduzir a nossa conduta da melhor forma possível, né? Exatamente. Aí eu entrei aqui na parte da frequência cardíaca, nós temos a frequência de 50 a 100, né? Abaixo de 50 nós temos uma bradicardia, diminuição da frequência cardíaca. Acima nós temos uma taquicardia, né? Que é justamente o excesso de frequência cardíaca, está elevado, né? A frequência cardíaca. Né? E algumas observações aqui, né? Quais são as causas de taquicardia? Exercícios, ansiedade, hipotensão, né? Anemia, febre, hipoxemia, né? E também a gente pode verificar, né, a frequência cardíaca através do pulso, né? Braquial carotídeo. Se tiver aquela coisa de você ver que o monitor está incorreta, não tem alguma coisa errada com o monitor, quero confirmar se é isso mesmo. Vai lá no pulso. Braquial, carotídeo, né? Vai aqui e viu, né? Que você Não, vai e é saber. bom, quem está entrando agora na terapia intensiva, né, quem está saindo da graduação, quem está no estágio extracurricular, fazer justamente essa avaliação, porque pode mudar, você pode ter um paciente mais edemaciado e um pouco mais de dificuldade para essa avaliação do pulso. Então, dentro do seu dia a dia, da sua conduta, para que você não... Tudo que a gente não pratica, a gente perde a mão conforme o tempo vai se Exatamente. passando. Exatamente. Então, a anatomia muda quando o paciente está mais edemaciado, né? O posicionamento anatômico, ele pode modificar em cada indivíduo. Ok, mas a densidade da pele, a densidade daquela estrutura, então pode ser mais difícil. Então, se você já não está acostumado a fazer esse tipo de avaliação, né, a fazer esse tipo de checagem, quando você precisar fazer, você já vai ter um pouco mais de dificuldade para encontrar o posicionamento. Então, Sim, é importante você também manter aquela prática de avaliação ali constantemente, de vez em quando, você sempre, né? A correria, 12 pacientes durante a manhã para atender, então a gente sabe como é que funciona. Exatamente. Souza deixou uma mensagem aqui pra gente, ó. No estágio extracurricular, presenciava sinais vitais malucos no monitor, estando com diminuição da perfusão, né? Que ficava difícil de saber o real estado hemodinâmico dos pacientes, né? O real estado, né? Realmente, é o que a gente estava falando, né? Se tem diminuição de perfusão, vai estar o troço tudo doido lá, a gente achando que o paciente está super mal, né? E realmente não... Na diminuição de perfusão periférica, você vai ter mais alteração em relação à saturação. A curva de saturação, ela vai estar modificada, né? Ela vai estar alterada. Não vai marcar, né? A saturação, né? Vai marcar. Isso. Em relação à PNI, que é aquele aparelho que mede a pressão arterial, que fica no braço, aí você pode utilizar algumas movimentações no braço, no antebraço e na perna. Sim. Há essas possibilidades de aferição. Não deu para ferir, acredito que esse paciente possa receber uma PAM, que a gente chama, né? Que é um monitoramento invasivo da pressão arterial. Então, tem essas possibilidades, Elivelton. Mas aí está muito associado à conduta junto com a enfermagem. A enfermagem, ela vai... exatamente. Até porque... Exatamente. Pode falar, Lê. Não, até para saber qual é a origem desse edema, né? Do que tá, o porquê desse edema. O que está acontecendo? Se é só má perfusão, se é só má perfusão, ou se é edema, ou se é cianose em extremidades por uma droga vasoativa elevada. Que pode estar associada. A gente vai estar falando mais para frente sobre isso, né? Sobre cianose de extremidade. Aí a gente tem também a frequência cardíaca, né? Essa frequência cardíaca pode ir até 140 para parar a mobilização, né? A gente tem que tomar cuidado com a mobilização, maior que 140, né? E os dispositivos invasivos. Pontuei aqui os principais, que são muitos, né? Se a gente for falar de todos, é muita coisa, né? Nós temos a PAI, que é a pressão arterial invasiva, que vai avaliar diretamente lá no catéter, né? Para saber como é que está em tempo real a pressão arterial da pessoa, né? Catéter venoso central, né?
pontuei. Temos o próprio tubo orotraqueal, né? A traqueostomia, que é quando a paciente é entubado, né? Dreno pleural. Aí a gente tem que avaliar que tipo de dreno é esse, né? O dreno pode ocorrer por conta de, por exemplo, paciente que tem derrame pleural, né? Que tem líquido lá na pleura, né? Então vai ter que colocar um dreno ali para retirar aquele líquido, ou hemotórax, pneumotórax, que seja, tem que colocar um dreno ali. Então a gente tem que avaliar também se está com isso. E vai influenciar também diretamente na nossa conduta, né? Porque se ele tiver com um dreno ali, alguma coisa, né? Você tem que tomar, por exemplo, ele está então com um derrame pleural. Se ele está com um derrame pleural, né? Ou pneumotórax, hemotórax, VNI vai ser eficaz? Será? VNI? Então, VNI. aí a gente entra, é um assunto polêmico, né? VNI no derrame pleural, porque não se tem nada, nada, não vou dizer nada, tá? Ainda não há evidências sobre a ventilação não invasiva no derrame pleural. E qual é a primeira coisa que pedem quando o paciente interna por derrame pleural? A ventilação não invasiva, né? Só que existem doses de ataque de diuréticos que são realizados nesses pacientes com derrame pleural. Sim. Né? E aí você precisa saber qual é a origem desse derrame pleural. Então, às vezes, você, utilizando a VNI, você pode hiperdistender, né, sobredistender aquele pulmão e aí ocasionar outros tipos de lesões. Mas isso é um assunto para uma próxima live. Com certeza. Até porque o derrame pleural, né, ele além de ter diversas causas, né, tem também o fato de quantidade, né? A pessoa fala que até não sei quantas ml pode ser utilizado, acima não pode e tal. A gente tem que também estar avaliando isso aí, né? Essa parte aí de geral, né? Derrame pleural. A gente tem, eu acho que na questão do diagnóstico, nós temos um grande problema, que esse paciente, quando ele vem com aquele... Ele poderia ter, como ele pode ter uma alteração já cardiogênica, né, uma alteração ali de interação cardiopulmonar, e, por exemplo, ele já pode ter um derrame pleural laminar, que não seja muito significativo, que já está ali, né, acompanhando esse paciente, né, que já faz uso de um diurético, de rotina e tudo mais. Então, quando esse paciente chega com aumento desse derrame pleural dentro da emergência, do ambiente de terapia intensiva, infelizmente a gente não tem os exames desse paciente, os exames anteriores desse paciente, né? Sim. Então, você acaba vendo aquela relação de até onde aquele derrame vai ser reabsorvido. Porque o corpo, ele também pode reabsorver, né, aquela quantidade de líquido. E aí está muito associado, aí já entra mais a conduta médica, né? Se aquele paciente, a função renal daquele paciente está preservada, se ele já fazia uso de diurético demais, e aí a gente sabe que o uso de diurético demais, né, pode piorar a função renal. Sim. Então, é uma série de coisas que podem estar relacionadas a esse paciente, e a VNI entra no caso de alguma de perda em relação à questão ventilatória mesmo em si, e não para tratamento do derrame pleural. É o que eu falo, às vezes a gente utilizar a VNI de uma forma assim, conforto, né? Uma coisa que a gente poderia pensar, né? Eu acho tem profissionais que não concordam de jeito nenhum, né? Tem pessoas que vão me matar aqui, você fala, meu Deus, VNI para conforto. Não, né? Mas assim, é o nosso ponto de vista, né? Na nossa prática, né? Mas enfim, né? É isso. Sim. E outra, né? Hoje em dia, a gente vê, a VNI ela era utilizada nos aparelhos menores, né? Aquele aparelho de BiPAP e tal. Hoje em dia, você já vê a galera colocando direto o VNI no ventilador. Nada contra, né? Nada contra, mas são coisas são condutas que vêm sendo utilizadas. Eu acho que são opções de estudo, né? Para quem quer fazer um mestrado ou algo do tipo, relacionar aí, ó, ventilação não invasiva com derrame pleural, um estudo aí randomizado. Só ideias. Muita coisa aí, a Lê já tá ali, ó. A Lê já tá... É mais coisa, né, Ale?
Tá anotando. Tô anotando, arrasou. Aí, Estão ó, falando aí do. Souza Tá tá falando falando aqui com a gente, ó. Podem falar da avaliação do dreno, tipo se estiver borbulhando ou não. Ah, claro. Então, o dreno, a gente avalia se ele está borbulhante ou não. Se ele estiver borbulhando, se você vê lá saindo um pouquinho de água ali, né, saindo borbulha ali, ou no pneumotórax, hemotórax, que seja, você vai ver ali um borbulho ali. Isso significa que ainda Aí está você, saindo coisa ali, né? Se parou de sair, é porque provavelmente ali o líquido já foi drenado, teoricamente, né? aí a gente, a nomenclatura, Elivelto, seria se ele está oscilante ou não oscilante. Normalmente é Isso, utilizada excelente, essa perfeito, nomenclatura. Tá? perfeito. Se ele tiver oscilante, aí continua fazendo, segue com a conduta, a equipe de cirúrgica reavalia se vai retirar ou se vai reposicionar o dreno. Tudo vai depender dos exames que esse paciente venha fazer para saber se a causa inicial daquele dreno foi finalizada ou não. Sim, perfeito. Tá ok. Aí a gente chegou agora no exame físico, né? O que que a gente vai avaliar quando chegou no leito, lá vamos avaliar agora o exame físico, né? Chegando diretamente com o paciente mesmo. Eu coloquei aqui algumas coisas que faz parte também da inspeção, fora do que a gente já falou, né? Face, né? Se a face tem alguma palidez, né? Isso a gente vai estar avaliando também, porque às vezes a palidez pode estar associada a algum problema cardiovascular e etc, né? Pele, né? A pele, se ela tem cianose, o que seria cianose? Então, vamos lembrar o que é cianose. Cianose é aquela coloração mais azulado, ou cinza azulado, né? Que a gente vai ver ou nas extremidades, que era nos dedos, né? Ou na face, que é a extremidade periférica, não, central, perdão. Tem a periférica, que a gente vai ver nas extremidades, e a central, que a gente vai ver na face. A periférica pode estar associada a diversas coisas, por exemplo, TVP, né? TVP é um exemplo, né, de cianose periférica. Sim. E central, a gente vai ver diretamente na face, né? A gente pode estar associando a pacientes que são hipoxêmicos, ou seja, que tem diminuição do oxigênio dentro do sangue, né? Então, é hipoxemia isso. Só lembrando que para quem é acadêmico ainda está meio perdido. Então, diminuição do oxigênio dentro do sangue, temos uma hipoxemia, que é a coloração azulada, né? No nosso corpo. E a mista, né? Que são os dois, a associação dos dois, né? A gente pode estar associando com a insuficiência cardíaca grave, né? A gente tem também a icterícia, né? O que é icterícia? Aquela cor mais amarelada, né? A pessoa fica bem amarelinho, né? Isso pode estar associado a problemas hepáticos. O que é isso? O que é problema hepático? Problema no fígado, né? O fígado não está conseguindo, né, metabolizar ali as proteínas e tudo mais que está chegando ali, né? Então é um problema que também vai estar pode influenciar na nossa conduta, né? De uma certa forma, né? Exatamente. É, Pacientes que são efizematosos, né, ex-tabagistas, eles podem apresentar uma coloração mais acinzentada. sim, Não sei se vocês já perceberam, eles podem apresentar essa coloração um pouco mais acinzentada. São pacientes que normalmente eles já têm um PCO2 um pouco mais elevado, dentro da normalidade. Então, são algumas colorações que vocês podem encontrar nesses pacientes de terapia intensiva. perfeito. Para quem não Bom, sabe o que é TVP, é trombose venosa profunda. É um trombo que sim. pode ser localizado ali na extremidade e aí pode ter o risco de deslocar. Por isso que é solicitado o repouso no leito para este paciente, né? E aí entra a primeira medida, as medicações para poder justamente tentar dissolver esse trombo. Muito bom, Só perfeito. para deixar aqui, porque a galera que não sabe ou não tem muita noção em relação a isso, é mais ou menos isso. Não vou aprofundar também. Sim, isso aí. A gente também vai olhar as expressões do paciente, né? A gente pode estar avaliando isso, né? Expressão dolorosa, né? Aí, para isso, a gente tem uma escala chamada escala BPS. Essa escala, ela vai avaliar se esse paciente tem expressão de dor. Ela vai avaliar, tem o paciente que está em ventilação mecânica, se ele está assincrônico. Então, ele vai pegar vários sinais ali para saber se o paciente está com dor, né? Porque, às vezes, o paciente em ventilação mecânica, por exemplo, entubado, ele tá mal adaptado porque ele tá sentindo dor. E as pessoas não se ligam nisso. Fica assim, ah, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Aí faz 1000 ajustes no ventilador mecânico, fica aquela coisa, o paciente só tá sentindo dor.
né? Então ele quer um analgésico, alguma coisa, e você só conversa com o doutor, ele está sentindo dor. E você já resolve o problema do paciente, né? Exatamente. A gente avalia isso aí, a escala da BPS, né? Depois, quem quiser pesquisar mais a fundo, né? Porque não dá pra gente aprofundar cada escala, que é muita coisa, né, gente? Depois Eu acho que pesquisa eu aí. tenho essa escala aqui no meu IG, rola lá para baixo que tem. Tem um resuminho bem legal sobre essa Então aí, escala aí ó. de Já dor. pode seguir a Elissa aí, ó. Seguir a Elissa. Show de bola. Nós temos aí os padrões respiratórios, né? Eu vou citar aqui os principais, mas anormais, né? O paradoxal. O que seria o paradoxal? Aquele padrão invertido, né? Aquele padrão enquanto porque assim, na nossa inspiração, o diafragma tem que descer, né? Inspirou, o diafragma desceu, né? Encheu a caixa torácica. Durante o movimento paradoxal, inverte. O diafragma sobe durante a inspiração. O que isso significa? O diafragma está começando a falir. Está começando a ter falência diafragmática, está começando a ficar cansado, né, de trabalhar. Né? Isso faz com que inverta os padrões respiratórios. Né? Então, a gente tem que se atentar a isso também. Padrão paradoxal. Né? Temos também o padrão apical. Aqui, ó, asmático, DPOC, vai respirar muito assim, né? Daquele padrão apical que vai utilizar a musculatura acessória, né? Aqui, ó, vai subir aqui, né? E os sinais de desconforto respiratório, né? Os principais, nós temos a tiragem de fúrcula. O que é a tiragem de fúrcula? Você vai ver aqui, ó, essa parte aqui da fúrcula, ó, indo para dentro do paciente, ó, tiragem de fúrcula. Você vai ver o esternocleidomastoide fazendo movimento aqui, ó. Normalmente, na nossa respiração normal, a gente não vê o esternocleidomastoide, que é esse músculo aqui, fazendo movimento. Se você vê isso aqui acontecendo, ó, é porque ele tá, ó, tô fazendo mais força para respirar. Ó, então, é um sinal de desconforto respiratório, né? Tiragem intercostal também, você vai ver Sim. essa movimentação da musculatura ali intercostal durante Aqui, né, intercostais, né? Vê aquela tiragem mesmo, né? Esternocleidomastoide e escalenos, né? Os escalenos ficam atrás do esternocleidomastoide. Você vai ver um movimento aqui do músculo mesmo, né? Então, isso é sinal de desconforto respiratório que vai também nos guiar na nossa conduta. Se está com desconforto respiratório, tem que fazer alguma coisa, né? Ou VNI, ou intuba. Aí a gente vai decidir de acordo com a nossa visão clínica, né? Aí temos os tipos de tórax, né? Temos esse tórax assimétrico, hipoexpansível ou em tonel, né? Que normalmente em tonel é aquele paciente DPOC, né? Que tem aumento antero-posterior, né? Que está aumentado. Porque quem assistiu o meu último vídeo, né, que eu já postei no canal, o DPOC ele é hiperinsuflado. Se ele é hiperinsuflado, ele tem aumento antero-posterior do tórax. Né? Se ele tem aumento antero-posterior, porque ele enche o pulmão de ar e tem dificuldade de botar o ar para fora, né? Que eu até falei no meu último vídeo do canal. Né? Então, isso faz com que a gente já tenha um raciocínio clínico aí desse paciente. Né? Temos o tórax assimétrico. O que seria assimétrico? Você vai colocar as duas mãos no tórax do doente e vai ver se um lado sobe mais que o outro. Se um lado subir mais que o outro, o que acontece? Esse paciente pode ter o quê? Uma atelectasia. Então, só em você avaliar, botar a mão no doente, você já sabe o que ele pode ter ali, né? Então é importante a gente saber isso, né? Justamente durante a INVE e a EIS, você pode avaliar essa questão de tanto de expansibilidade, né, quanto de simetria de tórax. Né? Se vai um lado mais que o outro, isso a gente vai avaliando ali da nossa conduta terapêutica, né? E aí, você colocando a mão, você já pode até ver se tem enfisema subcutâneo. O que é enfisema subcutâneo? É ar, né? Ar ali começou a ter ar ali. Você vai ver tipo um barulhinho, né? Como é que você sente como se tivesse uma areia ali. É como se fossem pequenas bolhas também. Quando você tem um enfisema subcutâneo, exatamente, você consegue, durante a palpação, geralmente fica nessa parte aqui, ó, superior da clavícula, né? Então você pega ali e isso, palpa. Estalidos. É isso aí. Você Perfeito. palpa e vê durante a avaliação. E pode ser ocasionada até por a punção, né, de jugular aqui, ou subclávia. Então, pode ser ocasionadas por algumas condutas durante
ou não, tá? Durante o atendimento daquele paciente. Sim, sim. Perfeito. Aí nós temos também aqui avaliação da força muscular, né? A gente também pode estar avaliando, mas isso depende muito do serviço de saúde. Tem alguns que vão disponibilizar o monovacômetro, se for um top da vida aí, mas se for um hospital público, um hospital com dificuldade de recursos, nós não vamos ter um monovacômetro, né? A gente aprende na teoria que a gente tem que avaliar a força, mas nem sempre é a realidade nossa. Mas assim, teoricamente, a gente avalia a força também. A monovacometria PI máxima, que é a força inspiratória máxima, vai variar a força inspiratória, e a PE máxima, que é a força expiratória, né, dos músculos expiratórios, né? Aí nós temos um cálculozinho aqui, uma fórmula, né, que não cabe aqui a gente falar, mas assim, quem quiser pesquisar, nós temos uma fórmula para saber pela idade e sexo do doente, né? Sexo e idade. A gente vai fazer uma fórmula para saber qual é uma tabelinha até que você pode, dependendo da instituição, entra como preditor não só de seleção para desmame, né? Mas também para você treinar esse paciente, né? Fazer um treinamento muscular respiratório. Então, a partir dele variáveis. Né? São variáveis importantes, não só a manovacometria, mas a ventilometria, que podem ser realizadas aí durante a avaliação para ver relação de força, né, capacidade vital desse paciente. Perfeito, muito bom. Como eu falei, a partir desses dados a gente vai usar o Power Brief. O que seria isso? O Power Brief é um aparelho que vai trabalhar a força dos músculos respiratórios desse doente, né? Threshold, né? Quem não tiver o Power Brief, né? E assim vai. Né? A gente vai estar avaliando ali, sabendo o que a gente vai seguir, né? Colocando normalmente 40%, né, da PI máxima, né, desse doente. Então, muda um pouco. A gente usa normalmente 40 não, mas 50% paciente pós-alta hospitalar, que normalmente os protocolos, né, com base nos artigos, nos estudos já publicados, você usa em média 30%, né, nesses pacientes. Dentro do ambiente de terapia intensiva, o threshold no Brasil, ele já não é mais fabricado, ele foi tirado de linha, né, por conta do mecanismo mesmo dele, de mola, né? E para utilizar esse equipamento dentro do ambiente de terapia intensiva, com pacientes, né, que a gente sabe que são colonizados, né? Então tem um pouco mais de dificuldade, ele saiu de linha. Atualmente, no Brasil, nós temos o Power Brief, que é um resistor linear, onde a gente consegue, né, colocar a carga de acordo com a pressão inspiratória, com a manovacometria desse paciente, e utilizamos normalmente ali de 10% a 30%. Por que de 10% a 30%? Vai depender do protocolo que a sua instituição colocar para você fazer, tá? O paciente, ele normalmente pode treinar todos os dias, né? Normalmente são 3 séries de 10 repetições, é o que nós temos até o momento, né, em relação aos estudos já publicados. E você pode ter ou aquelas repetições diretas, 30 incursões diretas, ou fracionadas, né? E aí há instituições que fazem avaliações, né, a cada 3 dias ou não. E tem o índice TAI também, que vem sendo aplicado no ambiente de terapia intensiva, justamente para fazer a predição e treinamento da musculatura respiratória, né, desses pacientes. Então, temos essas 2 opções atuais no Brasil para treinamento muscular respiratório. Fora do Brasil, tem vários outros dispositivos. Tá? Normalmente, no ambiente de terapia intensiva, utilizando o Power Brief, tem as classificações, porque ele é dividido por classificações e vai depender do protocolo mesmo da instituição. Tá? Mas, em base, é isso. Normalmente, aí de 10% a 30% de carga da pressão inspiratória máxima acolhida desse paciente e faz o treinamento conforme o protocolo. Perfeito. Vamos acelerar um pouquinho, né? Que já vamos 1h10 de live. Para não ficar muito longo. Né? Vamos lá. A gente avaliar o baqueteamento digital, né? Também a gente avalia as doenças cardíacas,
né? Se tem cianóticas congênitas, né? Se tem problemas, se a gente vê o que é baqueamento digital. A unha do paciente vai estar com aquela mais arredondada, né? A gente vai estar avaliando isso. Se tem percussão, ouvir som tórax, né? Percussão a gente pode avaliar lá no próprio, aquela avaliação que eu fiz com vocês, que a gente bota lá a mão no tórax do doente, vê as possibilidades, já faz a percussão ali, né? Isso a gente vai pegando prática com o tempo, né? Ele vai percute, aí tem som maciço, hipertimpânico, hipotimpânico, a gente vai avaliando ali o som ali que está ali no tórax do doente, né? De acordo com a percussão. Se tiver com som maciço, ele pode estar com alguma problema de secreção, então o próprio como é que derrame pleural, né? Que vai estar com aquele som mais, né? Com presença ali de líquido ali na pleura, né? Temos a avaliação da tosse, né? Tosse, a gente avalia a tosse produtiva, eficaz ou ineficaz, né? Tosse produtiva, que tem muita secreção. Se está eficaz, ele consegue botar essa secreção para fora. Ineficaz, não consegue botar a secreção para fora, né? Aí a gente também pode avaliar se esse pico de fluxo de tosse, né, tá num nível esperável, né? A gente coloca abaixo de 160, que não é funcional, esse pico de fluxo de tosse, né? E no paciente em ventilação mecânica, a gente tolera ali acima de 60, né? 60 é o ideal ali. A gente pode avaliar isso, inclusive, no ventilador mecânico, né? Sem precisar acoplar. No próprio ventilador, quando o paciente tosse, ele vai descer lá o lugar que você vai fazer uma avaliação, né? E a gente vai estar vendo ali qual o pico de fluxo de tosse desse doente. Nós temos a ausculta pulmonar, né, que a gente não podia deixar passar, claro que a ausculta é um dos pontos principais, né? MVUA sem RA, murmúrio vesicular universalmente audível, sem ruídos adventícios, né? Que as pessoas às vezes vê lá o troço abreviado, o que é MVUA, meu Deus? Né? É basicamente sigla, né? As famosas siglas. O risco da evolução. O risco da evolução digital, né? Porque você, quando vai ver, paciente, lote, e aí começa. Segue o que é lote, né? Quem está começando não fica perdidão. O que é lote? Para quem está começando, entra em desespero. Né? Para quem está começando, entra em desespero. Quem está começando fica perdido. Não sabe nada. Ai, meu Deus, o que é isso? É assim mesmo. Aí a gente avalia na ausculta se tem alguns ruídos adventistas. O que é isso? É um ruído que não é normal, né? Que não é que está fora da normalidade. Temos as crepitações finas ou estertores crepitantes. Depende da literatura que você vai ver. Vai ver literatura estertor crepitante, crepitações finas, tudo a mesma coisa, né? Ela indica líquido no interstício. O que é interstício? É o espaço entre o alvéolo e o capilar. Vai ter líquido ali, né, indicando ali as crepitações finas. E como é que eu escuto essa crepitação fina? Você vai escutar um roçar de cabelo. Quando você passa a mão assim no seu cabelo, você vai escuta um barulhinho. Não escuta? Então, esse barulhinho é parecido com a crepitação fina, com os estetores crepitantes. Se você botar o esteto e escutar o paciente, escutar esse barulhinho aqui, ó, você no cabelo no outro, é crepitações finas, né? Outra coisa importante, só para rapidinho, Hugo, a pergunta de $1 milhão: como escutar corretamente? Treinando. Não há outra opção que não seja auscultando, treinar o ouvido. E aí a galera chega com o esteto no pescoço, né? Aquele famosão, e vai lá para o estágio. Eu falo, ausculta com os dois. Vocês vão ver a diferença na ausculta, porque há diferença na ausculta. Pega um limite, mas outra coisa. Você precisa... É o famosinho. E você usa o da sua unidade para treinar o seu ouvido. Sim. A gente sabe que você utilizar o próprio material dentro do ambiente de terapia intensiva, a questão de contaminação é grande. Sim. Então, obviamente, a gente utiliza o que tiver no leito de cada paciente. Né? A não ser que você vá para uma instituição que realmente seja escasso esse recurso, e aí você leva o seu e higieniza corretamente. Né? Exatamente. Vai de um leito para o outro, passa o alquinho lá e vai para o outro leito. Né? Tem que higienizar um por um, para não ter contaminação cruzada, né? Nós temos as crepitações grossas ou estertores bolhosos, depende da literatura que você vai ler, né? E ela pode indicar edema agudo pulmonar. Como que a gente vai saber se é edema agudo pulmonar ou não? O que é estertor? Primeiro, o que é isso, né? Você vai escutar tipo estourar de bolha, blá, 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 né? Quando você botar o esteto, você vai escutar isso, né?
Então, quando você, ao escutar e ver, você pede para o paciente tossir. Quando ele tossir, se o som abolir, provavelmente é secreção, né? Então você já abule que não pode ser edema agudo. Se começou a ficar, aquela borbulha não saiu, né? Aquela escuta, tossir, continuou, provavelmente ele está um edema agudo. Claro que você vai associar com os outros fatores clínicos, né? Por exemplo, hipertensão, edema agudo, esse paciente vai estar associado com hipertensão arterial, né? E outros fatores lá que a gente vai estar associando, laboratorial e tudo mais, né? Exatamente. O Elivelton, ele fez uma colocação aqui que realmente ele falou assim: lembro das minhas primeiras auscultas, eu ficava desesperada em saber o que era. Principalmente porque às vezes o paciente não tem só um ruído adventício. Exatamente. Às vezes esse paciente ele pode estar cheio de ronco também, além, né, dos outros ruídos adventícios. Então a escuta é importante. Até porque vocês podem ter certeza, quem estiver iniciando agora, as pessoas vão perguntar para vocês. Entendeu? Vão perguntar para vocês, e aí, físio? Já chega assim, né? E aí, físio, o que você achou da escuta? Aí você fica com aquela cara Primeira assim, coisa, a fisioterapeuta sabe escutar, é você mesmo. Aí você fica, ou diz que você escutou todos os ruídos, ou você não escutou nada. Né? E Exatamente. quando você tem um paciente que está com o pulmão velado, né, com o murmúrio vesicular abolido, você não consegue escutar nada, e às vezes realmente você não vai escutar nada, porque ele está abolido. Né? E a gente às vezes fica tentando escutar alguma coisa, e quando você vai dar uma olhada lá no raio-x, opa, base abolida, ápice abolido, então são coisas que podem acontecer. Influenciar diretamente, escuta, com certeza. Né, tentar, uma coisa muito importante também na escuta, escutar diretamente na pele do paciente, porque até o próprio tecido, né, faz um barulhinho e você pode estar ouvindo só o tecido, né, o esteto do tecido. Quando você está lá na clínica escola, né, você vai treinar a escuta no seu colega, o seu colega não está com eletrodo, o seu colega não está cheio de fio, o seu colega está no modelo, né, maravilhoso para você treinar. Tudo certo, tudo ótimo, né? Quando você chega no beira-leito, o paciente está com vários eletrodos, às vezes vários beijos. Por quê? Aquele paciente, por exemplo, usa o marca-passo, então a localização do eletrodo às vezes pode estar até no ombro. Entendeu? No ombro. Paciente com pós-cirurgia cardíaca, que está com o externo, né, todo que foi aberto, externo, cirurgia de peito aberto, esses eletrodos eles não vão estar posicionados diretamente na linha medial. Eles vão estar mais lateralizados, né? Então, assim, o espaço para escutar, ele vai ficando um pouco diferente, lógico. Seguir aquela linha de ausculta, né? Normalmente, se esse paciente é um paciente que está mais crítico, você não vai conseguir pedir para ele sentar nem nada do tipo. Então, você vai se basear na posição que ele está. Decúbito dorsal é decúbito dorsal. Se ele tiver em decúbito lateral e você puder movimentar ele, beleza. Ótimo. Sim. Né? Perfeito. Importante também o posicionamento, porque se ele está em decúbito lateral e esse paciente já tem uma anatomia prejudicada ou já tem algum foco, né, de pneumonia, alguma coisa assim, vai estar mais reduzida aquela ausculta. Então, se eu escuto a lateral dele que está sendo pressionada na cama, eu vou escutar mais reduzida. Sim. Então, posicionar o paciente decúbito dorsal para eu escutar direito esse paciente. E ver se, opa, é realmente isso que eu estou vendo. Opa, não é isso que eu achei que estivesse, mas não estava. Comparar. Sempre comparar um lado para o outro. Comparativo, né? Porque pode estar reduzido de um lado, né? A gente saber, né, se está realmente um lado mais audível que o outro, né? Então é importante sempre comparativo, né? Justamente o que você falou, do posicionamento, né? Trazer mais para... Exatamente, porque assim, as bases já são reduzidas por conta de localização, né?
alvéolos e toda aquela coisa fisiológica, anatômica que a gente já conhece. Então, a pessoa coloca lá murmúrio vesicular, audível, reduzidos em bases, né? Mas está reduzido mesmo ou já é algo que, opa, está reduzido, estou escutando algo a mais aqui, está reduzido, mas mais para a linha medial ou somente em bases, ou mais à direita ou mais à esquerda. Então, são coisas que a gente precisa observar, porque quando a gente for olhar o raio-x, né, a gente vai saber, opa, vai Associar, complementar a né? nossa escuta. Uhum. Exatamente. Perfeito. É associar os dados, né? E chegar a um consenso. A gente avalia também se tem presença de secreção, né? Os roncos, né? Que vai avaliar se tem presença de secreção também vai ver direto na nossa conduta, né? Se tem roncos difusos, né? A gente vai fazer uma técnica lá que vai para mobilizar a secreção, né? Sibilos, né? Os sibilos dependem de onde você vai auscultar. Se for um sibilo expiratório, nós podemos auscultar uma presença de broncoespasmo. Aí você já pode ter uma conduta aí, ó. Tem que usar o broncodilatador. Não adianta nada que eu vá fazer no ventilador mecânico aqui, conduta, eu vou ficar me descabelando se ele tá com broncoespasmo, né? Então vamos lá, vamos usar o broncodilatador para Equipe poder tentar corrigir isso aí. equipe multidisciplinar, né? Exatamente. Mas a gente também Exatamente. pode usar, a gente tem autonomia para usar o broncodilatador para poder melhorar a parte respiratória, né? Então, isso aí vai estar. Eu, particularmente, medicação, eu prefiro deixar, porque o broncodilatador é uma medicação. E Sim, você utilizando de forma demasiada, você pode provocar um ataque cardíaco. sim. Né? Esse paciente ele pode apresentar ali uma alteração na frequência cardíaca. Então, eu converso com a enfermagem. Olha, essa paciente ela está fazendo VNI. Quais os horários que ela tem que fazer os puffs, o uso do broncodilatador? Se eu Uhum, conseguir associar a ventilação não invasiva, beleza, eu associo e falo para ela, ó, então você checa na sua prescrição que foi feito e eu coloco lá na minha conduta, na minha evolução. sim, Realizado o uso do hidratador de acordo com a equipe da enfermagem, em tal horário, não. Entendeu? Tudo tem que estar escrito. Né? Não adianta sim, você sim. fazer e não deixar escrito. Porque na hora que aparecer lá na prescrição que não foi checada aquela medicação, o enfermeiro, a enfermeira fala, ó, mas foi feito pela fisioterapia. Uhum, Entendeu? A entendi. fisioterapia falou que ia fazer. E aí você fez que horas? Então, assim, são coisas, se tem um horário específico, Uhum, medicação, se não for nessas condições, eu particularmente prefiro deixar que a enfermagem faça. Por quê? Normalmente já chega das medicações, checa o que tem que checar, né? Porque uhum. o horário é importante também, manter essa disciplina com o horário. Sim, sim. Eu digo assim também com relação a SOS, né? Porque às vezes tem a dose Sim, certa e tem o SOS que a gente faz, por exemplo, o paciente fez o broncoespasmo na ventilação e a gente precisa reverter esse broncoespasmo, né? Então a gente faz um SOS ali sim, e avisa a enfermagem. Então a gente tem autonomia para isso, exatamente. né? Nesse sentido. Então ali a gente tem os sibilos, como eu falei, os inspiratórios é presença de secreção, né? Em vias aéreas superiores, né? Mais. Aí a gente vai partir agora para o quadro motor e prometo que já vai acabar, gente. Eu sei que a gente já está ultrapassando aqui a hora da live, É ultrapassando de todos os verdade. jeitos, né? O 21 e 24, mas tá ótimo. Vamos lá. A gente Quadro pode motor. fechar, se você quiser, a gente pode fechar e depois outro dia a gente fala só sobre parte motora. Ah, então tá Por ótimo. mim Então também. podemos fechar. Então vamos lá, então. A gente vai falar, então, na próxima. A gente finaliza a parte motora, vamos falar da MRC, FSS, que são as escalas, né? Porque é um tema muito abrangente, né? Não dá pra gente poder falar de tudo, né? Em uma live de uma hora e meia. Então a gente tem que ser mais direto ao ponto. Então, e na próxima a gente finaliza falando um pouquinho sobre a parte motora e exames laboratoriais. Pode ser? Ah, Beleza. Então porque tá Muito vai ótimo. ser ótimo. um tema muito extenso, né? Sim, Falar É, tudo não, em muitas uma hora é coisas, né? impossível. Muitas coisas. Então, eu quero não, agradecer e a todos outra, a aqui, galera né? que quiser participar, mandar as perguntas, né? Pode mandar no privado Sim, a gente pro está aqui Hugo. disposto para isso. Disposto para isso, né? Exatamente. E aí, essas perguntas já podem ser respondidas na próxima live, que vai falar somente sobre avaliação funcional. Né? Funcional.
a parte motora e tudo mais, né? Tipo, E já funcional. entrar em parte laboratorial, né? Também já enquadra já outros temas, né? É, Todo tá falando aqui com a todos, né? gente. Muito legal vocês trazerem a avaliação. Gente, parabéns. Valeu, obrigado, gente. Obrigado. Obrigado pelo carinho. A Que Andressa bom também que tá falando que amou a live. Show de bola. uhum. Bom. A gente está aqui para Deixem poder as sempre somar, né? dúvidas. Isso aí, manda no direct pra gente. Sigam a Elissa e a Ali, tá? Vai aparecer o Insta delas aí. Ai, gente, ó, não esqueçam que, ó, ano que vem vai ter nova temporada do Físio Responde. Já se inscrevam no canal, tá? Esse quadro vai se transformar num quadro do Físio Responde, Café com os Físios. Então, quem se interessar, quem gostou da live, quer continuar, se inscreve lá no canal, que está tendo sorteio também aqui no meu Instagram, né, a respeito desse canal. Então já vai se inscrevendo, né, que é bem interessante a gente estar abordando isso aí, né, que é um tema muito importante, né. Vamos ver quem falou mais aqui com a gente. A Nutri falou com a gente. Live incrível. Ah, Parabéns ao grupo. Natânia. Não A gente sou da pode área, fazer mas um. eu adorei ver vocês. Show de bola. Quando a Muito gente bom. falar de laboratório, vamos falar um pouquinho de nutrição, da terapia É intensiva. verdade, tem É pessoal da Nutri aqui, dá pra gente poder importante. envolver. É, Tem 3 Nutri aqui que eu já vi, ó. Nutri, vocês então, são ó. parceiríssimos nossos. Isso aí. Filho sem Principalmente quando a Nutri gente não é fala nada, tem que, de. ó. Nutri tem que dar Quando a gente, juntinho. Nutri-Físio. quando a gente fala de cinese, quando a gente fala de estimulação, eletroestimulação, se a gente não tiver um Sim, aporte nutricional, nada rola. sim, com certeza. Então é isso, gente. Sigam a Elissa. Sigam também o Instituto de Fisioterapia Intensiva, né? Aqui, ó. Aí, mostra aí, Alê. Tá também lá no nosso banner, tá lá, a logo do Instituto. Sigam. Pois é, o professor Né? Rogério estava aí, Professor ó, também. Rogério Ultra. Professor Rogério Ultra tá aqui também É, na live. Ele tá? Tá? Não sei se ele ele tá. estava, Mas ele ele entrou. tá. Ah, então show de bola. Então sigam. Todos, Se inscrevam no todos nós canal. fizemos parte, né, Nós fomos fizemos parte alunos da do pós-graduação do Rogério, Instituto. né? É muito boa a É, pós, né? Podem se inscrever, que a pós é muito boa, né? E qualquer dúvida que tiver, podem mandar pra gente aí que a gente tá disposto a responder, tá bom? é isso. Então é isso, galera. Obrigado a todos aí. Se inscrevam. Ó, aqui, ó, no sorteio vai estar um livro de bases para terapia intensiva. Ó, você que é acadêmico, que está querendo melhorar, né? Que a gente falou aqui na live, quer melhorar, quero melhorar. Já se inscreve no sorteio que está aqui no meu Instagram, sobre bases para terapia intensiva. Linguagem mais acessível, mais simples, que você vai saber aquela leitura gostosa que você vai lendo e de boa, tá? Porque a gente quer uma linguagem mais acessível. Falar difícil, né? Para quem é acadêmico não é bom, né? Linguagem mais acessível. Então é isso, Exatamente. galera. Então já se inscreva aí no sorteio, quem gostou da live. É isso. Então, obrigado a todos. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Então, só convidar para a próxima live, que em breve vai estar com a descrição, data, horário, tudo certinho. Sim, E nos isso aí. vemos até lá. Isso aí. A próxima, a gente já vai vendo aí para poder colocar no canal o quadro Café com os Físios, né? Que vai ser o próximo quadro do Físio Responde. Então já se inscrevam no canal. Valeu? Tchau, gente. Obrigado aí pela Tchau, participação de tchau, todos. Boa gente. noite, Valeu. beijo, beijo, beijão. Boa noite. Tchau, tchau.